vamos pensar também vamos pensar também o seguinte, Nicolas, vamos ver se vai aumentar, à medida que vai aumentar muito o número de gente, você fala isso de novo, né? Que aí a gente, enfim, a gente informa a todos, né? Perfeito. Ok. Então, gente, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Para mim é uma satisfação estar aqui fazendo uma, um encontro sobre o livro do Evandro Nascimento, que se chama Pensamento Vegetal, a Literatura e as Plantas, né? É, é um livro que merece muito essa leitura conjunta, né? Esse encontro para falar dele, merece muito reflexão de todos, porque, enfim, ele tem muitas qualidades, né? E qualidades, enfim, de qualidade de pensamento, de importância política, uma ampliação da visão ética da relação dos humanos com o não humano ou o inumano, e, sobretudo, a importância a importância da literatura em relação a isso, literatura e artes plásticas, né? Porque tem um capítulo sobre o Franz Kreisberg, né? E, e uma abordagem assim da literatura que conjuga o universo, o plano ético com o plano estético. Então, é uma crítica assim, assim, com uma abordagem assim, propriamente estética, não sai desse lugar, esse lugar tá muito bem contemplado, né? Com essa, essa nova responsabilidade ética, né? Levando em consideração o quanto que a literatura se antecipou a isso, né? O quanto ela valorizou as plantas, as flores, os vegetais, o contato com os vegetais, né? A tentativa de entender esse lugar dos vegetais como uma sensibilidade diferente da do ser humano e, é, e o quanto que a gente tem que aprender com a literatura em relação a isso. E claro, a, toda a discussão que o Evandro se insere, né, uma discussão que a gente pode chamar de uma espécie de virada vegetal, ela é uma discussão que instrui bastante a crítica literária para valorizar, tematizar, focar a presença dos vegetais da literatura, né? Como que a literatura pensou os vegetais e como que ela procurou pensar junto com os vegetais, né? Conseguir captar o pensamento das próprias plantas. Esse é o ponto assim mais complexo e mais instigante também, né? Do livro e de toda essa biografia sobre virada vegetal, né? Quer dizer, sair de um paradigma de que os únicos seres pensantes são os seres humanos, racionais, né? Quer dizer, o fato de que o pensamento está ligado à razão também, isso é uma coisa que já foi por água abaixo já há um certo tempo, mas continua sendo a tradição disso é muito forte, então continua sendo propagada essa ideia, né? A questão de que o pensamento estaria ligado a uma linguagem verbal própria nossa, né?
também está sendo desmontada, gente que estuda os animais e gente que estuda, esse pessoal que estuda os vegetais nessa linha, né? Eles estão estudando a inteligência das plantas, né? A inteligência das árvores. Eles estão estudando isso, que existe uma inteligência. E se existe uma inteligência, existe um tipo de pensamento, que não é um pensamento da linguagem verbal. É uma outra linguagem, né? Como que a gente conseguiria entender, conceber o que seria essa outra linguagem? E tem vários autores que falaram sobre isso, muito especialmente o Stefano Mancuso, né? Que é uma figura que visitou aqui o Brasil na Flip de 2021. Essa Flip de 2021, ela foi sobre isso, foi sobre essa virada vegetal. E o Evandro, ele publicou o livro nesse ano e ele foi um dos principais convidados, né? Em termos assim de pensamento brasileiro sobre isso, eu imagino que ele foi a principal figura, né? Era ele que estava, enfim, que tinha lido o Emanuele Coccia, que também veio aqui, o Mancuso, e ele dividiu a mesa com o Mancuso, né? Então, enfim, é, ao mesmo tempo, o Evandro ele tem uma obra que já faz um certo tempo, né? É, ele foi uma figura muito próxima do Jacques Derrida, fez um doutorado com Derrida nos anos 90, em Paris, e uma tese sobre é, a importância da literatura na obra do Derrida, se chama Derrida e Literatura, né? Foi publicado, tem várias edições em português e foi traduzido, enfim, para o espanhol, foi traduzido e tem uma recepção internacional esse livro, um livro fundamental. O Evandro, ele organizou a vinda do Derrida ao Brasil no início dos anos 2000, se eu não me engano, é 2002. Agora eu não estou exatamente recordado, se alguém tiver, pode falar. Eu estava presente, eu assisti esse evento, foi um evento muito interessante. E logo depois do evento, o Derrida faleceu e ficou sendo é, uma situação assim muito central, porque foi o último, a última grande aparição de Derrida em público, né? Então também teve esse, assim, né, a gravidade, né, dessa dimensão. E depois que isso aconteceu, o Evandro desenvolveu cada vez mais o seu pensamento teórico, publicou vários livros de ensaios, publicou um livro sobre a Clarice Lispector, é uma figura central assim do ensaísmo dele, e também já entrando na segunda metade assim dos anos 2000, ele publicou um livro que se chama Retrato Desnatural, é um livro que é o primeiro livro dele como escritor, um livro que mistura, é um livro diário, né? É uma espécie de assim, um romance diário, uma coisa assim. Não tem uma história especificamente, é diário mesmo. E mistura prosa, poesia, ensaio, exatamente essa predileção que ele tem pelo híbrido, né? Nesse caso aqui que eu estou falando, um híbrido de gênero.
Foi um dos primeiros livros assim dessa nova onda de autoficção no Brasil. Ele é uma figura que muito atenta às palavras, muito cuidadosa com as palavras e uma espécie de inventor, né? De neologismos. Então ele chama o que ele faz não de exatamente autoficção, mas alterficção. Nesse livro, por exemplo, ele fala da questão assim de uma alterbiografia e não uma autobiografia, sempre com muita atenção para essa abordagem da alteridade, né? Bem, e por causa disso, já nesse primeiro momento, ele tem vários ensaios sobre a questão do inumano, né? Escreveu sobre a relação da Clarice com o inumano já nesse período. Depois, nessa década recente que passou, né, a década de 2010, ele foi publicando os outros livros dele, livro de contos, né, dois livros de contos, publicou um grande romance sobre o Van Gogh, mais recentemente, é, introduziu o seu trabalho como artista plástico. Então é uma figura assim de muitas facetas, né, com uma atividade intensa em diferentes ramos, né, da arte e do pensamento. E esse livro é a publicação mais recente, né? É o último livro assim que saiu e, no contexto da Flip de 2021, né? E foi muito marcante nesse sentido. Se alguém não percebeu isso, só observou isso depois da Flip, talvez isso tenha acontecido porque a gente viveu, enfim, sobre o governo Bolsonaro. O livro ele está muito impregnado desse momento, né? Com uma crítica bastante aguda e contundente. E esse lado político, inclusive, ele comparece com uma expressão que eu considero muito feliz, né? Que é a expressão de que nós vivemos, é, já há muito tempo na história da humanidade, a gente vive uma espécie de um holocausto vegetal, né? Assim como você tem o holocausto dos judeus, você tem os campos de concentração, você tem, enfim, hecatombes, né? Diversas em guerras, em governos autoritários, né? Você tem o holocausto animal e você tem também o holocausto vegetal. Mas a consciência do holocausto animal, ela é muito recente, e a consciência do holocausto vegetal, ela é muito mais recente, ela é mais recente ainda. Ela é uma coisa assim muito nova. E logo no início do livro, né, o Evandro ele, ele salienta, né, esse aspecto que tem que ser tratado com toda a gravidade e com muita consciência. Muita gente, por exemplo, não deve ter ouvido falar dessa expressão. Essa é uma expressão do próprio Evandro mesmo, né? Outras semelhantes, outros, outros, é, outras pessoas da ecologia, outras pessoas, enfim, da biologia, da botânica também empregam, né? E sobre o impacto do governo Bolsonaro, que foi quando esse livro foi escrito, isso aumenta ainda mais, né, a sensação assim de devastação, né? Então, a gente a gente tem um panorama do livro nesse sentido. Se vocês quiserem, eu também posso dar uma ideia. Assim, eu imagino que tenha muita gente que tenha lido o livro aqui, tem gente que está lendo, tem gente que ainda não leu, eu imagino isso. Então, vou falar para todo mundo, né?
Começa com uma introdução, introduzindo essa ideia de virada vegetal, uma, uma necessidade da crítica ao humanismo tal como concebido mais ou menos desde o século XIX até, assim, com um auge na primeira metade do século XX, e que foi muito criticado na segunda metade do século XX, né, com o pensamento francês, com a filosofia francesa, com o estruturalismo, antropologia de Lévi-Strauss, etc. e tal. E o Derrida faz parte dessa crítica de uma maneira bem, né, bem forte, com uma presença de uma crítica bem radical, né, naquele momento, nos anos 60, tanto do humanismo em geral e até do próprio estruturalismo, né, de uma espécie de uma visão sistemática, uma visão sistêmica do estruturalismo, mas também enquanto filósofo, né, o Derrida é o filósofo de uma crítica da metafísica que vai muito longe, né? A partir de uma base, em grande parte, fenomenológica e heideggeriana, o Evandro fala muito sobre isso nesse livro aqui. Ele aborda Heidegger no início, mais tarde, quando ele vai falar do Derrida, ele aborda a relação do Derrida com Heidegger, né? Então a discussão está toda muito dentro dessa história também, né? Essa história das ciências humanas, no final das contas, né? Com uma certa ênfase na dimensão literária, né? Na importância da literatura. Aí você tem, assim, ele vai delineando mais ou menos o que ele pretende fazer, né? Que ele está produzindo um ensaio, não uma coisa muito sistemática. Aí no capítulo 1, ele aborda a questão vegetal muito a partir da filosofia. Então ele fala de Platão, fala de Aristóteles, fala de Heidegger. No capítulo 2, ele vai entrar mais na dimensão ética e política, a violência extrativista, a questão dos direitos humanos, a questão da literatura indígena, né? É, aborda uma série de conceitos. Evandro é uma figura muito alerta, né? Com a maneira como se usa as palavras, né? Vem do próprio Derrida isso. Então, uma reflexão sobre o que está por trás do uso do senso comum das palavras, né? E uma grande desconstrução desse senso comum, indo muito para a etimologia, tentando interrogar o que acontece assim na história é, 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 dos conceitos, né? Quando chega no capítulo 3, ele entra mais na literatura. E aí ele começa abordando o Alberto Caeiro, o heterônimo do Fernando Pessoa, né? Mais ou menos o que ele chama uma antibetafísica das sensações, toda a questão da sensibilidade que o Caeiro percebe no universo vegetal e a falta de sensibilidade do, do homem comum, assim, né, no regime patriarcal, assim, enfim, né, o burguês dominante, vamos colocar dessa maneira, né? Depois ele vai abordar um pouco no capítulo 4
Alguns aspectos da filosofia do Deleuze e do Guattari, né, em especial o conceito de rizoma, que ele toma para si como um elemento forte assim do pensamento dele, e talvez não tanto quanto Derrida, mas assim irmanado com a maneira como ele extrai os elementos de Derrida também, né? No capítulo 5 ele fala sobre esse artista plástico, que é o Franz Kreisberg, que tem todo um trabalho com os vegetais, introduziu isso ao longo da carreira dele, especialmente a partir dos anos 70 e para 80 e 90. Depois ele fala do Derrida, aí ele no capítulo 6 ele, ele se detém mais no pensamento de Derrida, lendo o pensamento de Derrida a partir dessa virada do animal que o Derrida participou, né? Ele tem um livro sobre isso, e como que ele chegou a abordar de alguma maneira essa dimensão vegetal, mas ele não chegou muito no ponto, não teve tempo de vida para isso, né? E aí o Evandro ele mostra as conexões possíveis e né, a potencialidade do pensamento de Derrida nesse sentido e os limites também da onde ele parte e para onde ele vai, né? No capítulo 7 ele, ele fala é um capítulo sobre a Clarice. Eu considero pelo menos um dos pontos altos do livro, um capítulo longo. Você vê, ele já tinha escrito um livro sobre Derrida e fez um capítulo sobre Derrida, mais uma coisa sobre Derrida, desse ponto de vista de uma virada vegetal. Agora, depois ele pensa a Clarice também a partir disso. Já tinha escrito um livro sobre Clarice, agora pensa a Clarice a partir desse viés. E ele consegue extrair muita coisa, muita coisa. Muita coisa do conto Amor, que é famoso, Imitação da Rosa, Água Viva, que tem toda uma parte sobre isso, né? Enfim, várias colunas da Clarice no Jornal do Brasil, que tem elementos interessantes e que depois foram recolhidos no livro A Descoberta do Mundo. No capítulo 8 ele volta para uma questão mais ética e política, né? O holocausto vegetal e o suicídio coletivo da humanidade. Você vê que tem um dos subcapítulos que se chama Genocídio, Etnocídio, Fitocídio, Zoocídio, o suicídio coletivo da humanidade, né? Então tem uma contundência que é, que é, que é bastante satisfatória, né? Para quem é preocupado com essas coisas. E no capítulo 9 ele já tinha abordado Aristóteles, Platão, Aristóteles, mais Aristóteles lá atrás, lá no capítulo 1 mesmo, né? E aqui ele aborda Hegel, as descolonizações e o pensamento indígena, né? Ayrton Krenak e Davi Copenau. Então, ele faz um traçado, uma leitura dos preconceitos de Hegel em relação aos vegetais, a visão hierárquica, né, da superioridade do homem em relação aos animais, em relação aos vegetais, coisa que ele também tinha abordado já em Heidegger, inclusive, como que o Heidegger também, na sua ontologia fundamental, ele reproduz essa hierarquização, mesmo querendo produzir um pensamento não metafísico, mas ele reproduz isso. E aí ele passa para o Hegel, é, e do Hegel, fazendo essa crítica ao Hegel, uma leitura também bem fina, porque ele demonstra como que o exemplo que o próprio Hegel tem para pensar dialética é uma metaforização da ideia de ramificação, enfim, da ideia de crescimento vegetal, né? E aí ele diz, bem, como que essa figura que despreza as plantas, ele precisa delas para pensar
o próprio método que ele, que ele emprega, que é o método dialético. Ele precisa das plantas para entender a própria dialética que ele está fazendo, né? E aí ele vai para o pensamento do Krenak, para o Schopenhauer, esses livros recentes do Krenak, né? A vida não é útil, A Queda do Céu, do Schopenhauer, né? Hoje já tem mais um novo do Schopenhauer, mas na época não tinha sido lançado ainda. Enfim, também tem um capítulo sobre Freud e o estranho familiar, o infamiliar, né? O Unheimlich, que é bem interessante, é uma referência teórica que vem assim no livro, já no finalzinho do livro, mas é uma nova referência. Enfim, para toda essa questão do inumano também, né, do desconhecido, né, do não pensado, o pensamento que o homem não consegue captar, aprender. Questão do antropoceno. E no capítulo 10 ele aborda poetas contemporâneos. Julia Hansen, Leonardo Frois, Adriana Lisboa, se eu não me engano, Ana Martins Marques, Djamila Pereira de Almeida. E, ao mesmo tempo, ele citou lá no início o poema Agritortura, do Drummond, né, lá no capítulo 1, ou até na introdução, não, acho que no capítulo 1, que ele cita a Agritortura do Drummond. Ele está sob o impacto também da leitura do livro do José Miguel Wisnik sobre o Drummond, que é sobre isso, né? Toda a crítica que o Drummond faz à empresa Vale do Rio Doce, né? A maneira como ela devastou totalmente a cidade natal dele, do Drummond, né? Itabira, retirou uma montanha lá, um monte que foi o monte da infância dele, que eu esqueci o nome agora, mas depois alguém vai me lembrar para mim em algum momento. Enfim, ele está sobre o impacto desse livro, Drummond e a Mineração, né? O livro do Wisnik, Máquina do Mundo, Drummond e a Mineração, e que tem um capítulo inteiro com uma nova interpretação da máquina do mundo desse ponto de vista ecológico. E ele também fala do cacto, do Manuel Bandeira, e uma outra coisa do Cabral também, né? Então, assim, assim o leque é bem variado, assim, o repertório é farto. Esse último capítulo eu também acho especialmente, especialmente interessante, porque ele faz uma seleção de poemas que abordam os vegetais e, é, assim, ele vai para um poeta e um poema, vai depois para outro poeta, outro poema. E você vai, nessa trajetória, você vai percebendo que ele reforça uma posição dele, né, que é uma posição assim bem específica da crítica, né, que é contra uma leitura simbólica tradicional das plantas e das flores, né, uma associação muito tradicional das flores com a feminilidade de um ponto de vista heteronormativo patriarcal. Então, ele sublinha muito isso, que ele não quer chegar a esse ponto, e ele escolhe muitos poemas mostrando como que esses poemas desses poetas contemporâneos eles vão na contramão desse senso comum e desse simbolismo conservador, né? Enfim, eu estou aqui, o que eu fiz até agora, né? Já está dando aqui meia hora do que eu falei. O que eu estou mostrando para vocês aqui é uma é um quadro, né? Rápido, dessas quantas páginas? Dessas 300, quase 350 páginas. Só para ter uma ideia, né?
enfim, eu sem muitas pretensões. Agora, o que a gente vai fazer aqui, já fiz uma exposição é, muito, muito informal, tá, para vocês, mas o que interessa aqui mesmo é o debate. Isso aqui vale como curso, mas se é curso debate, não é curso exposição. Vale dizer o seguinte, para quem está acostumado com os eventos da Casa Dirce, esse é um ramo dos eventos da Casa Dirce de recepção de livros recentes, de autores recentes, entendeu? E tivemos ao longo desses, acho que no mínimo últimos 2 anos, né? Tivemos vários livros, com vários debates, vários livros, exatamente nesse esquema. Tem um organizador que não é o próprio autor do livro. Enfim, o organizador ele não tem nenhum compromisso de falar sobre a perspectiva do próprio autor, evidentemente. Ele é um alter, ele é um outro, né? E o Evandro é um outro em relação a mim. Não fui eu que escrevi o livro, entendeu? Então também não tenho compromisso assim com o livro, é o Evandro que tem, né? Ele é que é a pessoa que a gente vai conversar lá no dia 23, presencialmente. Isso daqui são 2 encontros para debater o livro. Debater nesse sentido, assim, quem já leu, quem está lendo, quem não leu e está interessado. Essa, essa é a proposta, debate, ok? Bem, então, já falei o suficiente, mais do que eu queria, inclusive. Também para aquecer, né? Assim, acho que a gente tem que aquecer aqui, né? Tem que limpar um pouco, assim, as engrenagens, né? Botar para funcionar assim as engrenagens inicialmente. Agora que que as pessoas já foram introduzidas, de alguma maneira eu abro para a participação de todos. Alguém, alguém gostaria de falar alguma coisa, falar sobre o que eu disse, falar sobre o que está lendo? Vamos lá, pessoal. Eu endosso o convite do professor Eduardo para todos que quiserem participar, fazer uma colocação, né? Fiquem à vontade. Podem, usar a voz também, não precisa só usar aqui o chat embaixo, não. Bem, é, estamos conclamando a participação de todos, mas enquanto não chega, enquanto alguém está pensando, está burilando, vale a pena salientar aqui o seguinte: o, o Evandro, assim, enquanto um teórico, né, uma figura que foi central na recepção do Derrida no Brasil e que está em contato com outras figuras, outros alunos de Derrida do mundo, fez parte assim da mais recente biografia sobre o Derrida. O biógrafo fala sobre o Evandro, evidentemente, né? Nesse lugar que o Evandro está, o Evandro é uma figura, como eu falei, muito alerta com o que ele escreve. E já no primeiro momento, já na introdução, você já percebe
assim, uma preocupação constante com os termos, né? E com as possíveis, os possíveis entendimentos equivocados que possam derivar de uma ou outra coisa que ele está dizendo. Isso é um estilo muito comum, assim, dentro disso que normalmente se chama do pensamento da desconstrução, e que ele não gosta dessa palavra, ele prefere disseminação, mas ele é, então ele tem assim muitos poréns, ele vai acrescentando muitos poréns, muitos parênteses, né, ao que ele diz. Então ele normalmente fala, não estou aqui, né? Em algum e sempre ele vem com não estou fazendo isso aqui, também não estou fazendo aquilo ali. Por exemplo, não pretendo introduzir uma espécie de um novo fitocentrismo. Não se trata de você opor o antropocentrismo a uma outra coisa que, no final das contas, vai reproduzir o mesmo binarismo, né? Então, não interessa a ele fazer um fitocentrismo. Mas, como ele é um grande inventor de palavras, ele introduz umas palavras novas, por exemplo, uma fitoliteratura ou uma fitoescrita, né? Então, ele lança aí um termo, né, novo para se opor a um uso comum, desmerecedor dos vegetais, né? Então, ou de uma certa cegueira da própria crítica literária em relação à importância dos vegetais na literatura. Então, ele considera que o Alberto Caeiro ele está produzindo uma espécie de fitoliteratura, que a Clarice Lispector está produzindo uma espécie de fitoescrita, né? Ao mesmo tempo, uma outra coisa que ele diz que ele não faz, né? Não sou contra o progresso tecnológico. Ele diz isso, né? Em algum momento lá. Não sou contra o progresso tecnológico. O problema é o uso, o mau uso, é o uso irresponsável, é o uso indiscriminado, é o uso extrativista, é o uso destruidor, é o uso devastador, né? Inclusive, essa dimensão tecnológica é importante para fazer um ataque aos preconceitos de um humanismo que continua colocando o homem no centro de tudo e o homem como dominador da natureza e, e uma espécie de machismo e etc. e tal. Então, ele uma pensadora também que é da predileção dele, que ele cita mais para o final do livro, é a Donna Haraway, né? É uma pensadora do inumano, né? Que mostra que existe uma espécie de que o homem, o ser humano, ele não é um ser dado, né? Como algo orgânico em oposição a um inorgânico ou em oposição à máquina, né? Ele é uma espécie de ciborgue, né? Então mistura um pouco essa dimensão de um olhar de uma bióloga, que é a Donna Haraway, com essa dimensão filosófica da desconstrução e vai mais longe disso e propõe uma espécie de uma filosofia ciborgue, de uma teoria do ciborgue. Isso já lá nos anos 80 ela faz isso, depois ela vai desenvolvendo isso mais até hoje, né? Na leitura dele que ele faz de Clarice, por exemplo,
A Clarice tem um momento lá, uma das crônicas dela, em algum momento lá, ela fala que que quem está escrevendo, ela fala mais ou menos isso agora no meu, que o livro é longo, né? Às vezes às vezes a memória é um pouco, mas ela fala, ela dá a entender de que é a máquina que está escrevendo, não é a máquina de escrever, não é ela, é a máquina que está escrevendo. E aí existe uma espécie de devir máquina da Clarice, né? Então, olha que interessante, né? O Evandro ele observa uma clara ligação entre o que a dona Harriet está falando e a obra da Clarice, e a maneira como a Clarice se relaciona com a máquina de escrever, né? A máquina de escrever faz da Clarice uma espécie de mulher ciborgue, no final das contas, né? Então tem todas essas nuances, né? Muito interessantes. Eduardo, com licença, apareceu uma pergunta e depois a Vanessa levantou a mão. A pergunta que apareceu aqui no chat é da Geandra. Ela diz que gostaria de saber se o movimento ecocrítico pode, de fato, né, de fato, se pode algo contra o status quo. Se pode algo quanto o status quo. Sim. Bem, antes de mais nada, é bom a gente abordar esse termo. Nos Estados Unidos, é engraçado assim que esse termo muito específico, muito em específico, o Evandro não aborda no livro, tá? Mas eu tenho formação, por isso que eu estudo essas coisas. Tem uma área lá nos Estados Unidos de estudos literários que se chama ecocriticism, né? Que faz essa relação entre crítica literária e ecologia. E, e é um movimento bem interessante, faz toda uma recensão crítica da literatura de língua inglesa, né? Antes do romantismo, o momento romântico, a relação do romantismo com a paisagem, né? A paisagem romântica é muito considerada, os movimentos de fuga da cidade, né? No livro do Evandro, isso está muito presente na abordagem dele que ele faz do poeta Leonardo Freud, porque o Leonardo Freud é um poeta nosso que meio que faz parte disso, assim, né? Dessa tendência né? Que começa no romantismo, mas que depois vai mais longe. Lá no início do século XX tem uma onda de escritores que não querem mais saber de viver na cidade, vivem no meio da floresta. Tem alguns escritores lá, ingleses e americanos, que fizeram isso. E o Leonardo Freud tem um ensaio sobre isso. Um ensaio muito interessante na revista. Qual a revista? Eu não sei se é a Piauí ou se é a outra, se é aquela revista do Estudo Moreira Salles. Enfim, mas ele escreveu sobre isso. Mas a sua pergunta, vamos lá. Se ele pode alguma coisa é, é, em relação ao status quo, bem, eu não sei. A gente, o que importa é tentar, né? O que importa é tentar. É melhor, né? A gente tem que tentar, a gente tem que criticar, a gente tem que pressionar, né? Até onde se pode ir é sempre uma incógnita, uma incógnita. De repente, se você falar aqui, a gente pode desenvolver melhor isso, se for o caso, né? Se sentir à vontade. Mas a outra pessoa que levantou a mão, A Vanessa. Vanessa está mutada. Pode desmutar e falar. Fique à vontade. engraçado que eu não estou vendo ela aqui. Não sei se ela saiu, não sei. Bem, enfim. Pablo, Não, ela tá presente. está presente? Sim. Ah, ela está En- aqui, en- é verdade, ela está é, aqui. Enquanto É. isso, aqui no chat o Pablo diz o seguinte: Eduardo, desculpe por trazer uma questão muito geral.
Mas como você vê essa questão vegetal entre os nossos modernistas? Você acha que, a partir da natureza, autores do modernismo problematizaram o progresso e a técnica? Acho sim. O Evandro, ele volta e meia, ele cita o Oswald, tá? É o autor da predileção dele. E vale dizer assim, que o Evandro é um cara que tem algumas poucas predileções, ele não tem muitas. Eu sou amigo dele, eu conheço, né? Assim, ele tem muitas críticas em relação a muita gente e ele tem algumas predileções. E o Oswald está entre eles. Enfim, e todo esse movimento, essa aproximação que o Oswald fez em relação aos índios, a antropofagia, né? Aquilo que os manifestos falam, né? Pau-Brasil, enfim, aquela coisa toda. Isso é uma espécie de valorização dos vegetais, um primeiro momento, digamos, de valorização dos vegetais, né? É, é, uma visão em relação aos indígenas que não é só uma visão como era dos românticos, né? Que era muito idealizada, né? É uma visão mais próxima do real dos índios, uma atitude ousada em relação aos outros modernismos da Europa, afirmando uma brasilidade ligada a essa vivência que a gente tem com uma, uma vegetação tropical, né? É, e, ao mesmo tempo, também uma entrada radical na urbanização. Então, você tem esses dois movimentos e uma literatura totalmente subversiva e fragmentária, né? Que vai contra uma literatura é, mais próxima do que seria um humanismo. Essa fragmentarização da linguagem que o Oswald faz, que o Mário faz, né? ela é um, ela é uma entrada do inumano dentro da própria linguagem, vamos colocar assim, né? A partir de um universo brasileiro, né? Bem, eu estou falando um pouco mais por mim do que por ele, nesse sentido. No caso do Cabral, Cabral é modernista também, né? Vem depois, mas é modernista também. No Cabral você tem toda uma poética do sertão nordestino, do canavial. Ele cita lá o canavial, né? O Evandro, o que que é, o que que o sertão aprende do mar? O que o sertão não aprende do mar? Tem um poema do Cabral sobre isso. Ou seja, toda uma dimensão assim de uma, uma, uma intertroca. É um dos termos que o Evandro desenvolve nesse livro, né? Uma intertroca de ambiente entre esses extremos do sertão e do mar e o sertão, né? O cacto e o oceano. Então, o cacto é alga, né? Enfim, a literatura pensa essas coisas, né? Por isso que a literatura é pensamento, né? Ela é capaz de pensar esses elementos da natureza de forma que a filosofia durante muito tempo não foi capaz de pensar, né? Então a filosofia tem que aprender com a literatura, né? Enfim, não sei se eu consegui responder. Se eles problematizaram o progresso e a técnica,
não sei se eles fizeram isso, né? Assim, pelo menos esse primeiro modernismo. Mas certamente, eu estou pensando aqui no Oswald, muito especialmente. Não sei. Mas com certeza o Cabral e o Drummond, sim. O Drummond mais ainda, né? Aí tem um livro só sobre isso, que é o do Wisnik. Toda uma militância contra a Vale. A coluna do Drummond no Correio da Manhã, nos anos 50, só criticando a Vale. Isso semanalmente, né? O que a Vale está fazendo. E nos anos 50, época que mal se tinha ainda consciência ecológica, né? Isso é muito interessante. Essa pesquisa do José Almir Wisnik é muito interessante. Mais alguém? Pessoal, se por acaso não conseguirem usar a voz por algum motivo técnico, fiquem à vontade para escreverem as perguntas, tá? Acho que a Vanessa vai escrever aqui. Vai. Vai escrevendo. Tem uma coisa que vale a pena mencionar aqui, que é o seguinte. Talvez não tenha ficado muito claro. é, Acho que a sua pergunta vai justamente nessa direção. Talvez não tenha ficado muito claro para quem não leu o livro, evidentemente, é, o que significa um pensamento que não utiliza a linguagem. O que significa a gente dizer que a planta pensa? Isso não é um troço fácil de se assimilar, certo? Eu falei assim, eu dei uma noção muito rápida e geral do livro, então eu não abordei esse ponto em específico. Quem é o cara que está na frente disso? É o Mancuso, né? E o que ele diz nos livros dele? Ele diz o seguinte: é, uma coisa que um botânico, que um biólogo botânico percebeu, como ele, que é uma vertente, assim, né, da pesquisa das plantas, uma vertente assim mais aberta a essa dimensão de crítica ao humanismo e de crítica a uma visão muito funcionalista da ciência, né, uma visão assim muito, uma ciência muito tecnocrática, né, é que pode parecer que as plantas elas certamente não pensariam e muito menos sentem como os seres humanos sentem, né? Que elas não têm órgãos sensitivos como os animais têm, como os humanos têm, né? Só que o Mancuso diz que assim, se você estudar e você for fundo, você vai ver que as plantas elas sentem mais do que os animais e do que os homens, né? Por que que elas sentem mais do que os animais e do que os homens? Porque tem certos elementos
da Terra, do mundo terrestre, que elas precisam, o cobalto, por exemplo, ela é capaz de perceber não sei quantos miligramas de cobalto a metros e metros de distância de onde ela está, entendeu? Ela é capaz de perceber vários elementos a metros e metros de distância. E ela vai lá e vai botar a raiz até encontrar aquele elemento, se for possível, né? Existe uma comunicação com as outras plantas a partir dos fungos. Ela ela não se move como os animais se movem, mas ela tem um corpo mutante que os animais não têm. Os animais têm uma fisiologia meio parada, fica naquilo ali. E elas têm um corpo que vai se ramificando, que vai se desmembrando, né? Então é uma temporalidade muito diferente, mas ela tem uma sensação bem mais sofisticada do que os animais, segundo o Mancuso, entendeu? Bem, esse é um ponto. Então, o primeiro ponto é as plantas e as árvores sentem mais do que os animais, porque elas têm um alcance sensitivo muito maior do que os animais. Isso tem vários motivos, né? Porque os animais não precisam saber a léguas de distância o que está acontecendo, porque eles podem se mover, eles podem fugir. A planta não pode fugir. Se ela não pode fugir, ela tem que saber com muita antecedência, né? Então tem esse tipo de coisa. Agora, outra coisa é o seguinte: mais sensação. Aí alguém pode replicar. Mas sensação não é pensamento. Sensação é uma coisa, pensamento é outra coisa, né? Aí você vai para a leitura que ele faz do Alberto Caeiro, e o Alberto Caeiro, o que ele vai dizer é o seguinte: que ele está cansado do blá 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 dos homens, porque o blá 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 dos homens não pensa absolutamente nada. E ele, o que interessa mesmo a ele é a sensibilidade das plantas, porque essa sim pensa, né? Por que que essas plantas pensam? E por que que o homem não pensa? Segundo essa visão muito crítica, né, do Alberto Caeiro, né, é, e aí você vai para toda a dimensão assim dessas teorias de Gaia do Antropoceno que vão dizer isso também, né? O que ocorre? Ocorre é que o homem ele parece ter uma consciência maior, porque ele, através de conceitos, através da língua, da linguagem e tal, ele consegue, através dos signos, ele consegue relacionar coisas que seriam impossíveis e tal, e tal, e tal. Mas, com isso, o homem tende a ser muito mais insensível ao que acontece ao redor dele do que os animais e os homens. E os animais, os homens, eles, por isso, porque eles têm mais sensibilidade para o que acontece ao redor deles, uma sensibilidade ambiental, né? Por isso mesmo, eles pensam sobre isso que eles sentem, porque não existe essa oposição estanque entre a sensibilidade e o pensamento. Se você sente muito intensamente e sente e se demora nessa sensação, você está refletindo sobre ela. Ou seja, é uma desconstrução dessa separação entre sensação e esse pensamento. E aí, por aí, você chega a dizer, não, então sim. Então os animais pensam de uma maneira diferente do homem. E as plantas pensam de uma maneira diferente do homem. E quando o homem, com essas pesquisas de ponta, que une uma consciência ambiental a uma sofisticação científica mesmo, né? Elas conseguem perceber que nós ficamos cegos durante séculos e séculos e séculos com a nossa suposta superioridade para um monte de coisa. Nós temos assim uma espécie de, como é que eu vou dizer, uma espécie de uma espécie assim de
um provincianismo humanista, né? Um provincianismo metafísico, né? Enquanto a gente se acha superior, a gente não percebe mil coisas que os animais e as plantas percebem. E enquanto o homem racionalista europeu burguês, extrativista, capitalista e etc. e tal, ele fez exatamente esse mesmo movimento com os indígenas, né? E com as outras culturas. Ele se achou superior, porque ele belicamente é superior, né? E não percebeu toda uma relação que os indígenas desenvolveram com muita sofisticação com a natureza, com a floresta, né? Com os elementos da floresta, né? E pensaram isso, e pensaram. Os índios são pensadores, né? Então, hoje em dia, você tem lá o Krenak, na Academia Brasileira de Letras, né? São figuras que conseguiram pensar a floresta, né? Então, tudo aquilo que não é animal racional, né? Cientista, tecnocrata, burguês tecnocrata e tal, tem toda uma sensibilidade outra e logo um pensamento outro, né? E se você consegue entender como que um índio consegue pensar muito melhor a relação que ele tem com os animais e as plantas do que o homem branco, né? Se você consegue perceber isso, que ele consegue pensar isso como o homem branco não conseguia pensar, se ele, se ele consegue respeitar uma árvore, se ele corta uma árvore pedindo perdão para a árvore, né? E só corta um pouquinho da árvore, não corta nem tudo, só corta um pouco, né? É porque ele tem uma consciência ambiental e logo ele tem um pensamento. Se ele consegue fazer isso, o animal também consegue fazer isso, porque o animal ele não fica violentando qualquer coisa, ele só violenta estritamente o que ele precisa. Um predador, por exemplo, né? Não mais do que o que ele precisa, né? E por aí vai, até chegar às plantas, até chegar aos fungos. Tem teóricos que chegam aos fungos, tá? Enfim. Tem mais uma pergunta aí? O Ela que se ainda não mostra, conseguiu. o que se mostra é o sensível e o que não se mostra. Pois é. Então, é, tem toda uma dimensão entre o natural e o sobrenatural também, né? Tem coisas que a gente acha que não é sensível e em alguma dimensão é sensível, né? Só que para tentar explicar, você chama de sobrenatural em algum nível, né? Então, os indígenas, os xamãs, eles têm toda uma visão do que seria o sobrenatural. Eu fico com uma certa dificuldade aqui porque eu na minha reflexão, enfim, na minha produção, na minha pesquisa, eu tenho todo um pensamento sobre isso. Evandro não vai muito por esse caminho, né? Mas, assim, quando eu li o Davi Copenaua, por exemplo, o que ficou muito claro para mim é o quanto para ele se comunicar, para ele se colocar em contato com uma determinada planta, com uma determinada fruta, com um determinado inseto, com uma determinada borboleta, com um determinado animal, entendeu? Ele precisa conversar com o espírito desse animal, com o espírito da espécie desse animal, com o espírito da espécie dessa planta, entendeu? Eles não se comunicam com as coisas só por elas mesmas, eles se comunicam com o espírito das coisas, entendeu? Com os pais mortos, com os avós mortos daquele animal, entendeu? Assim, assim como eles também se comunicam com os seus próprios ancestrais, né? No caso do totemismo, por exemplo, tem uma coisa ainda mais maluca, né? Que o Felipe Descolar, por exemplo, estudou de uma maneira muito interessante,
de que você tem uma relação de parentesco com as outras espécies. Então, determinada tribo tem uma relação de parentesco com, sei lá, a raposa, entendeu? Tem uma relação de parentesco com a samambaia, é, entendeu? O negócio é muito louco, né? Vai ainda mais longe. E aí o Descolar, ele fala uma coisa fundamental de toda essa teoria do antropoceno aí, isso é uma das coisas mais fundamentais, e é que o indígena ele não separa natureza de cultura. O homem branco, ele chama de naturalismo, a visão naturalista do homem europeu, né? Ela separa a natureza de cultura. Então, nunca que um homem europeu ele vai dizer eu sou parente, é, eu sou parente da formiga. Nunca que ele vai dizer isso. Mas o indígena, dentro do totemismo, dentro dessa caracterização do totemismo, ele vai dizer isso. Então, ele não separa a natureza de cultura. Ele não separa nem da sua própria árvore genealógica, né? Tem muitos exemplos disso, esse é um deles, né? Boa tarde, professor. Oi, Oi, fala. finalmente eu consegui. É. É, desculpa. Eu pensei, não li o livro ainda, porque ainda não chegou. Eu encomendei, mas Hum. acredito que para a próxima semana eu já o tenha lido. Meu nome é Vanessa, Vanessa Justo. Eu pensei sobre uma possível identidade vegetal, de pensamento vegetal, né, identidade vegetal, a partir da formação de raízes, né, do rizoma, é, do qual o senhor falou. Eu pensei na força com que as raízes penetram no solo. Tem plantas, através da exposição do sol, tem plantas que crescem, né, para cima muito mais fortemente e consequentemente, para baixo, muito mais que outras. Isso levaria a uma hierarquia entre as plantas, porque para baixo, para dentro do solo, as raízes teriam mais tenacidade e força que outras. Então, isso faria com que teriam, juntando com outras, isolando uma planta. Estou formulando um pensamento ainda, mas isolando uma árvore, por exemplo, essas raízes fariam uma imbricação, né, por baixo, no solo, como se fosse uma narrativa, e cada vez mais profundamente. Cada desenho desse por baixo do solo, de raízes, né, formaria, cada uma teria um desenho diferente, né, uma formação diferente. Cada uma seria uma identidade, uma narrativa, né? Isso Ah, com relação a árvores, a flores, né? E sim. cada uma teria um, como se fosse um desenho, um quadro mesmo, não um texto, né? Interessante. Sim, sim, sim. Não, é bem interessante essa hipótese, né? No capítulo sobre o Franz Kreisberg, você pode ter algo nessa linha que você está falando. Quer dizer, o Kreisberg, ele tem obras, não sei se alguém conhece aqui, mas vale muito a pena conhecer. Sim, Ele tem obras, magnífico. sim, ele pega assim, o material de queimadas, né? E apresenta no museu a beleza dessas formas, enfim, dos troncos, das raízes, dos ramos, e é, a árvore vai apresentando, que ela vai formando, né? Então, isso serve ao mesmo tempo como uma espécie de, como uma grande denúncia, né?
Mas, por outro lado, ele mostra a beleza dessa, desses desenhos, né? Quando você fala em narrativa, a gente pode dizer assim que certamente que as plantas elas têm uma consciência, elas têm uma memória muito avançada. O Mancuso ele fala sobre isso, né? Então ele fala assim: você tem essa sensibilidade intensa para tudo que acontece no ambiente, para as informações que os fungos trazem de outras árvores, né? E você tem a memória também. Então, tem vários experimentos que comprovam. No caso da mimosa, por exemplo, tem vários experimentos que comprovam uma memória de um longo alcance, memória alcance muito maior que um mês, por exemplo, um alcance de meses, às vezes anos, né? Isso com o que a gente consegue fazer experimento, né? Então, assim, existe um aprendizado na vida, não é uma coisa que vem só do DNA, por exemplo, entendeu? Nada disso. Ao longo da vida da planta, ela vai aprendendo determinadas coisas, então os experimentos eles também mostram isso. Mas você falou de hierarquização, esse pessoal não gosta muito dessa palavra, né? Porque, porque, digamos, árvores mais desenvolvidas e plantas pequenas não necessariamente têm uma superioridade de uma sobre a outra. São, assim como não tem uma superioridade do animal sobre a planta e nem do homem sobre a planta, né? Existem, para pensar aqui em termos genealógicos também, né? Essas divisões da espécie, simplesmente as espécies elas vão tomando rumos singulares, específicos de cada uma delas, né? Uns rumos estão mais próximos daquilo que a gente vê em, em momentos históricos mais anteriores, outros vão desenvolvendo novas variações, mas, em última instância, nada é superior a nada, né? O animal mais desenvolvido, a árvore mais desenvolvida, a árvore que tem 500 anos, né? Ela não é superior à ameba mais elementar, né? Seria mais ou menos isso, né? Isso se a palavra que você usou, hierarquia, poderia chegar a isso. É, Mas, sim, se não... eu pensei num sentido mais como dominação. Ah, tá. Então, nesse sentido, o Evandro, no livro, ele tem uma ideia muito curiosa, que vem desse pessoal todo também. Ele salienta muito, ele reforça muito a ideia que você tem competição na natureza, obviamente que tem, mas essa visão muito darwinista, ela não dá conta nem da metade da natureza. Então, a natureza tem muitos tipos de intertroca, para usar a palavra do Evandro, né? E não tem mais competição do que colaboração. Tem muita colaboração, tem muita solidariedade, né? Tem alguns teóricos, alguns botânicos que, inclusive, são muito contundentes em relação a isso. Tem um brasileiro, por exemplo, que eu esqueci o nome agora, mas ele insiste muito nisso. Ele vai muito pelo caminho assim de que a maior parte das coisas que você encontra na natureza não é nem, nem a atividade predatória, nem a atividade competitiva. A maior parte é uma atividade de colaboração e até de solidariedade. E aí tem a expressão que o Evandro repete muito no livro, que é a solidariedade dos viventes, né? E que nós, seres humanos, nós desenvolvemos muito pouco, em geral, né? Ou pelo menos, né, os civilizados,
os indígenas desenvolveram mais, né? Por isso que eles preservaram as florestas, né? Conseguem preservar. O Kotia, exatamente, Geandra. Eu ia chegar no Kotia. Obrigada, professor. Nada, nada. O Kotia, o Emanuele Kotia, ele tem um capítulo do livro dele, A Vida das Plantas, a Metafísica da Mistura, em que ele aborda a questão assim de que tem uma coisa muito interessante que diferencia os animais e as plantas, é que as plantas elas vivem metade do corpo delas para o céu e a outra metade dentro da terra. É algo completamente inimaginável em termos de sensação para nós, né? Como é que é isso? Você ser um ser que vive metade dentro da Terra e outra metade fora da Terra. Numa metade você está em interação constante com os animais, com as outras plantas, com o vento, inclusive com o clima, assim, de maneira mais geral, né? Com o sol, certamente, né? E a outra metade você está em interação com vermes, entendeu? Interação com minhocas, entendeu? Com os fungos mais ainda do que lá em cima, né? Com as raízes das outras plantas, né? Então é muito interessante isso. É muito interessante isso. Quando você fala, Vanessa, nessa força, né, de você penetrar o solo, tem muito essa dimensão, né? Tem essa dimensão assim de uma capacidade, né, de interação subterrânea, né? A luz é importante, sim. Ela é importante porque aí tem um outro capítulo do Koch que fala da clorofila, né? E fala da relação que as plantas têm com o universo em geral, né? A relação que as plantas têm com o Sol é uma relação universal, não é uma relação só do planeta Terra. As plantas não são só do planeta Terra, as plantas são astrais. Elas desenvolvem uma comunicação constante com o cosmos, muito especialmente com o Sol, né? Com uma estrela, né? Bem, e uma coisa muito fundamental em toda essa virada vegetal que valoriza a inteligência das plantas e tal, é o fato, o Evandro fala disso a partir desses autores, né? É que a planta, de todos os seres vivos, os vegetais são aqueles que produzem os seus próprios alimentos. São autotrófos. A partir do quê? A partir, especialmente, da relação com o Sol, né? Isso é a clorofila. Eu não entendo nada de botânica e nem de biologia. Se alguém entende, contribua, por favor. Eu não sou essa pessoa, entendeu? Eu leio esses caras e aprendo na medida do possível, né? Mas, enfim. Mas todos eles dizem isso, né? Eles dizem que se tem uma superioridade das plantas em relação aos animais, é especialmente essa. Elas produzem os alimentos. E elas produzem os alimentos para elas e produzem alimentos para os animais. E os animais dependem delas, né? Assim, a maior parte da nossa alimentação ou deveria ser vinda, vinda dos vegetais, os frutos, os legumes, né? Por quê? Por causa disso. Porque elas dão generosamente, né? Isso. Não só para a gente, dão para os insetos, né? E aí tem toda essa interação com a borboleta, com a vespa, sei lá com quem, a partir das flores, que é um órgão muito peculiar também dentro da planta, né? O que a gente poderia mais ou menos chamar de órgão.
Mais alguma coisa? Um outro fator muito importante é o seguinte: é, eu falei da alimentação, né? É, é o fato de que é, é, por causa disso tudo, a gente, quer dizer, a planta ela é capaz de produzir, ela mudou a própria terra mais do que qualquer outro ser vivo também, né? Porque muito pura e simplesmente ela foi, as plantas, os vegetais quem produz, foram os, quem produziu o oxigênio. Você vê a dimensão que o negócio tem, né? E com essa perspectiva da virada vegetal, ela é interessante porque a gente está acostumado com um tipo de pensamento em que a gente não coloca os vegetais como sujeitos dessas coisas. A gente pensa assim: quem é sujeito somos nós, seres racionais, né? Podemos pensar, que podemos agir, inclusive nos movimentar, né? Que não somos só contemplativos, nem muito menos passivos, que somos ativos, né? Os animais são ativos, mas são muito pobremente ativos. Eles são, né? Eles reproduzem mais ou menos aquilo que eles estão programados para fazer, né? Uma dimensão muito behaviorista, uma visão muito behaviorista dos animais, tipo da coisa que a dona Haraway vai contra, né? Nos livros dela. E mais ainda os vegetais, né? Os vegetais que não podem se mover, então eles, tipo, não, você não coloca o vegetal como sujeito. Eles criaram a atmosfera terrestre, né? Isso seria inimaginável numa visão assim, né? Tacanha, conservadora da ciência, né? Mas esse pessoal coloca as plantas como sujeito. Elas fizeram o oxigênio. E o ser vivo não existe. Aí o Koch, ele insiste muito nisso. O ser vivo não existe sem modificar o ambiente. Então, assim, o ambiente modifica o ser vivo e o ser vivo modifica o ambiente. Existe uma relação é, de interação recíproca, de o que ele chama de inerência recíproca. É. O que é inerência recíproca? O ser vivo ele está totalmente imerso ou na água ou no oxigênio ou na atmosfera, entendeu? Inclusive, os seres vivos que estão na atmosfera, eles estão na atmosfera assim como os peixes estão na água. A atmosfera é o nosso oceano, entendeu? E a gente tem que pensar assim: quando a gente respira, a gente está sempre modificando o nosso entorno e o nosso entorno está nos modificando. Inerência recíproca, um entrando dentro do outro, né? Intertroca, no final das contas. Daí o quanto o pensamento europeu, extrativista, tecnocrata e tal, colonizador, né? O quanto esse pensamento é tacanho, porque ele não tem a mínima sensibilidade para essa intertroca, para essa inerência recíproca. Professor, eu ia falar, mas o senhor acabou falando, Hum. sobre o fitoplâncton, né? Também a gente pode considerar como um pensamento vegetal, Não na sei. me... Me explica. Pois é, Ah, eles são produtores de oxigênio
e ficam na superfície dos mares, né? Eles são maiores produtores de oxigênio, Ah, fazem essa troca, sim, né? E não são nômades, né? Não há um nomadismo diferente do que o senhor acabou de falar em relação às plantas com raízes, né? As plantas, as nômades, eu acho que tem uma fragilidade maior, não? Do que o fitoplâncton, por serem nômades. O que o sim. senhor acha? Não, primeiro eu estou aprendendo, né? Porque eu, assim, eu não sou muito bom, enfim, é isso. Não sou botânico, não sou nada disso. Mas o que eu sei é que a maior parte da produção de oxigênio vem dessas algas e plantas marinhas. É isso? É isso? Isso eu acho que sim, eu também não compreendo, mas eu sou uma curiosa. Acho que é isso, né? Eu ouvi dizer isso, eu já li alguma coisa sobre isso, já esqueci também, né? Mas, enfim, a maior parte do oxigênio produzido vem desses biomas que estão que não estão assim, tipo, no meio do oceano, né? Eles estão entre o mar e a terra, estão nas bordas, né? Mas isso Agora eu também não sei se isso seria uma coisa que aconteceu desde sempre, ou se isso, ou se isso é, digamos, uma informação, digamos, mais recente, né? É, mas realmente isso é muito fundamental, né? Em toda essa questão do efeito estufa, a maior perda que a gente pode ter é quando esses biomas em especial eles são deteriorados, né? Corais e tal, né? Então, assim, esse fitoplâncton ele é fundamental. Ele é fundamental. E ele tem uma importância nessa interação, né? Ainda maior do que o normal de todas as plantas, né? Mas, de qualquer maneira, todo mundo, assim, nessa visão de mundo, independente desse fator, assim, que é um fator, digamos, ligado à nossa sobrevivência mais direta, né? Esse fator do efeito estufa, esse fator da perda da camada de ozônio e tal, 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 né? Independente disso, qualquer contribuição mínima que um ser vivo faça para o ambiente pode ser mínima, mas é tão importante quanto qualquer outra, né? Nessa visão, existe uma espécie de equalização de importância, do mais diminuto ao mais grandioso. Obrigada, professor. Nada. Tá, tem uma pergunta aqui. Professor, eu ainda não li o livro, mas queria saber se o Evandro faz alguma relação com o gerativismo de Chomsky ou o conceito de organicismo de Schenker na música. Esse do Schenker eu não conheço. O gerativismo do Chomsky eu conheço. É, Eu não estou lembrado se no livro do Evandro ele menciona isso. Agora eu não estou lembrado. Mas eu sei que o Kotia menciona o gerativismo do Chomsky de forma crítica, claramente, né? Será que o Evandro ele falou isso? Acho que ele falou isso na parte do Deleuze. Eu acho que ele falou isso. Que o Chomsky... Agora eu não me lembro. Eu sei que o Kotia com mais certeza, né? É, que a visão do Chomsky é uma visão. Não, acho que é o Evandro, sim. Eu estou aqui, agora estou lembrando. Porque o Evandro tem um momento lá do livro que é muito legal, muito interessante, que ele diz o seguinte: a nossa visão do mundo, a visão simbólica, por isso que ele implica muito com o simbolismo, né? O símbolo da árvore,
inclusive o símbolo da árvore genealógica, né? Ele é um símbolo metafísico e ele é um símbolo patriarcal no final das contas, entendeu? E no final das contas, o Chomsky ele está ligado a esse modelo. Isso é um modelo, né? Modelo de visão de mundo, né? Do 1 aparece o 2, depois o 4, depois o 8, os ramos, etc. E tal, né? E o Deleuze, com o conceito de rizoma dele, vai totalmente contra isso, né? Porque não existe o um primeiro, existe o rizoma, existe já a pluralidade. Já de cara você tem a pluralidade, você tem, enfim, interações várias, né? Então o Chomsky ele acabaria que ele estaria dentro de um modelo equivocado, né? O Mancuso, por exemplo, ele diz uma coisa também interessante. Ele diz assim que a composição do computador, do software, né? Você tem uma placa-mãe, você tem um hardware, outro hardware, outro hardware. Ela tem por modelo os órgãos animais, o cérebro, mamíferos, o cérebro e os órgãos, né? Mas o que está faltando justamente é você, na tecnologia, você procurar emular os vegetais, porque os vegetais eles têm um outro modelo. E as redes da internet, no final das contas, elas já são voluntário ou involuntariamente, mais no sentido do rizomático do que no sentido dos órgãos, né? Então, o Mancuso também propõe isso, que existam mais pesquisas para você emular os vegetais, porque os vegetais são mais eficientes do que os animais. Para que você emular os animais se os vegetais são mais eficientes? Né? Vai longe o negócio. Mas você insistiu aqui na harmonia. Eu não saberia muito dizer disso daí, mas eu tenho informação de música, né? Se você pegar a história da música, se você pegar, por exemplo, do canto gregoriano até o desenvolvimento das vozes lá, da polifonia renascentista, que depois vai para o barroco, essa coisa toda, e chega ao cravo bem temperado de Bach, né? Você também tem uma coisa meio, você tem uma visão muito ligada. Você pegar o simbolismo, por exemplo, de Bach, ele é todo muito baseado no simbolismo da catedral, no simbolismo da cruz, né? Essa coisa toda, né? Você tem muito isso. Mas, ao mesmo tempo, o barroco é um troço intrincado, né? Ele produz inversões, ele produz, né? Então, ele subverte esses símbolos ao mesmo tempo em que ele, em que ele reproduz, né? Então, numa terminologia deleuziana, o barroco tem um devir rizomático dentro de uma estrutura arborescente, né? Eu colocaria dessa maneira. Então, gente, podemos nos encaminhar para o final? Mais alguma pergunta? Já estamos 1h30 aqui, acho que já está de bom tamanho. Eu conclamo a todos que leiam um livro, comprem e leiam um livro, vale muito a pena. E no nosso próximo encontro, na quinta que vem, a gente continua esse papo, que estava muito gostoso. Eu só gostaria que vocês falassem mais e eu menos. Só isso, né? Uma vez
alguém conseguindo ler alguma coisa, a gente pode já, enfim, pensar um pouco mais os capítulos, né? Algumas especificidades maiores. Se querem uma orientação, o próprio Evandro ele fala no início que o leitor não precisa ler um capítulo depois do outro, que ele pode ler os capítulos independentemente, tá? E é verdade mesmo. Então, é claro que cada um aqui tem interesses diferentes. Então, quem não tiver interesse em literatura, quem tiver mais interesse nessa dimensão ecológica, biológica ou política, ótimo, vamos conversar sobre isso. Mas, uma vez as pessoas tendo interesse em literatura, e eu tenho todo o interesse, acho que vale muito a pena ler esses capítulos sobre os textos literários. O capítulo do Alberto Caeiro, o capítulo da Clarice e o capítulo final lá dos poetas contemporâneos. Acho que a gente pode explorar bastante coisa a partir daí, né? Entrar mais na literatura, né? Ok? Maravilha. Maravilha, gente. Então, Nicolas tem ainda um recadinho final para dar para vocês que estão aqui. E eu já posso me despedir. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela paciência, pela audição, pela participação. Grande abraço.